Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá, ouvintes da CBN, o Bem-Estar e Movimento está no ar. E hoje para falar sobre um assunto muito especial, a saúde da boca. Eu, particularmente, adoro cuidar dos meus dentes e deixar aquele piano sempre branquinho, sempre bonitinho. Mas para falar de um assunto que é muito sério, tirando essa minha brincadeira aqui, a gente tem que receber um convidado à altura e eu recebo hoje o dentista, o Dr. Marco Antônio Schroeder, mestre em ortodontia pela UFRJ, presidente da Associação Brasileira de Ortodontia do Rio de Janeiro de 2013 a 2016 e mais de 25 anos cuidando dos sorrisos das pessoas. Dr. Marco, muito obrigado por ter aceitado o convite e falar aqui com os nossos ouvintes. Oi, Márcio. Prazer é meu estar aqui com você. Eu admiro muito o teu trabalho e acho que você vem se destacando aí no segmento. Parabéns. Obrigado, Marco. Eu queria já começar. A saúde começa pela boca. Isso é uma frase muito comum, não só pelo que a gente ingere, né, mas pela saúde realmente dos nossos dentes, da nossa boca, que pode, de fato, agravar algum tipo de doença, aumentar a infecção. E aí eu queria que você comentasse um pouco de como a saúde da boca pode trazer problemas não só digestivos, mas problemas, enfim, psicológicos, problemas até de infecção. Márcio, a gente tem que fazer um parêntese aqui e valorizar a boca, né? É por onde a gente fala, por onde a gente se alimenta. Ela participa também da respiração. Então, eu acho que cuidar da boca, né, significa aí ter várias funções bem feitas, várias funções, tudo apresentando um bom funcionamento, né? Quando a boca está saudável. Eu acho que a gente pode separar aí, quando a gente falar de saúde bucal, de duas maneiras, né? Tem uma parte funcional e tem uma parte estética. Eu acho que a parte funcional ela está relacionada a boca, ela faz parte do sistema digestivo. Então, o alimento, o primeiro contato é pela boca e com a mastigação a gente já começa a liberar algumas enzimas, faz o bolo, faz aquela pasta que vai ser deglutida. Quando você mastiga, e aí a importância de mastigar bem, né, você já facilita o trabalho do estômago e também já envia mensagens para que ele solte o suco gástrico. E aí você vai ter um aproveitamento melhor dos alimentos. E consequentemente, você vai ter benefícios. A pessoa que se alimenta rapidamente, não mastiga adequadamente, é uma pessoa que ela vai engordar, ela não tira todos os nutrientes e vão trazer alguns outros problemas. Quando a gente volta para a década de 20 nos Estados Unidos, no século passado, menos de 10% dos americanos escovavam os dentes todos os dias, né? Obviamente, a gente, em mais de 100 anos, aí, evoluiu de uma maneira que hoje as pessoas são muito mais conscientes e têm muito mais o hábito de escovar os dentes, cuidar ali da saúde da nossa boca. Antigamente, as pessoas viviam muito menos, né? Hoje, as pessoas vivem muito mais. E você vê, por exemplo, idosos com dificuldade de consumir uma quantidade bacana de proteína, justamente porque os dentes não estão mais lá ou causam algum tipo de desconforto, e essa pessoa acaba limitando muito, inclusive, a alimentação dela. Então, esse cuidado diário, né? Eu falo tanto de hábito no meu programa, esse cuidado diário com os dentes, ele é muito importante. Qual a frequência diária que a gente deve escovar o dente? Temos que passar o fio dental? Fala um pouquinho desse cuidado diário que a gente tem que ter com a nossa boca. Márcio, o que parece óbvio, né, para muitas pessoas, algumas pessoas não têm essa palavra mágica que você falou aí, o hábito, né, dessa higienização regular. Então, todas as vezes que a gente se alimenta, o certo seria você fazer uma higienização. Para tornar isso mais prático, a gente faz essa higienização após
as 3 principais refeições, né? Que é o café da manhã, almoço e janta. Sendo que em uma delas, normalmente à noite, está recomendado passagem do fio dental. Quando você tem esse hábito, né? E você faz essa higiene básica, né? Porque isso é muito básico, muito fácil de fazer, né? Você tem dentes, gengivas e ossos saudáveis, né? E o sinal de gengiva saudável é aquela gengiva rosada, uma gengiva sem inflamação, sem aquele vermelhão ou sem sangramento. Isso é uma gengiva saudável. Quando você tem uma boca saudável, você não tem problema, como você falou. As pessoas estão vivendo mais e você não tem problema nenhum para mastigar. E uma boa mastigação, como a gente já falou, é certeza de que vai ter uma boa absorção, né? De nutrientes dos alimentos. E você tocou numa coisa que você falou, você tem o dente, você tem a gengiva e você tem os ossos. Com o passar da idade, né, a pessoa ficando mais velha, existe uma perda de massa óssea ou a gente consegue preservá-la bem até há muitos anos de vida? Márcio, uma boa alimentação, ela deixa a parte de dente, gengiva e osso saudável. O que é isso? Vamos dar um exemplo aqui. Quando você exercita um músculo, você tem esse tecido mais duradouro, né? Mais firme. Uhum. O ato de mastigar, quando você está mastigando, também você tá limpando, você está exercitando essa gengiva, você está criando um atrito que deixa ela saudável, tá? Com relação aos ossos, existe uma série de doenças que podem trazer prejuízos para a manutenção do osso, né? Uma delas, osteoporose, alguns casos, diabetes, mas quando a pessoa não tem nenhum problema, né, sistêmico, se ela mantém uma boa higienização e evita a inflamação dos tecidos de suporte do dente, que é gengiva e osso, isso aí você fica até o fim da vida com uma boa sustentação. Tá. Você falou da gengiva, falou dos ossos, dos dentes. E a língua? Tem algum cuidado especial? Tem que escovar a língua, por exemplo? Qual que é a história da língua? Você tá indo nos pontos críticos, né? É extremamente importante a escovação da língua. Por quê? A língua tem uma série de pequenas fissurazinhas, né? É onde estão as papilas gustativas, né? Quando a gente se alimenta com calma, né? Tritura os alimentos, você vai sentir melhor o sabor. Na língua, pelo fato de ter essas pequenas fissuras, pode haver acúmulo de restos alimentares. E as bactérias que são normais estarem presentes na boca, elas vão consumir aquele resto alimentar ali e vão dar um cheiro de enxofre, se a gente não fizer uma boa higienização de língua. Tá? Tanto é que, quando nós dormimos, existe uma diminuição da salivação. Essa diminuição de salivação, você, quando acorda, já tem um pouco de mau hálito, né? Então, por isso que é importante a gente manter a língua também escovada, não só os dentes, mas você precisa escovar a língua para evitar a litose. E aí você entrou no mau hálito, né? Você entrou na questão que é muito sensível para algumas pessoas. O mau hálito, ele tem origem na boca e ele pode ter em algum problema estomacal? É exclusivamente da boca? Márcio, 90 a 95% dos casos, o problema é na boca. Tá? A gente vai ter, vindo do estômago, quando você tem algum problema de válvulas, tá? Quando ela não veda bem, tá? Quando você tem refluxo, achei a palavra. Boa. Quando você tem algum tipo de refluxo. Isso sim vai trazer algum problema de cheiro na boca. Mas 90 a 95% dos problemas se originam na boca, tá? Então, tem
quando o estresse, é uma das causas, o uso do tabaco, bebidas alcoólicas, né? Alguns medicamentos que reduzem a salivação, tá? Podem promover aí mau hálito. Então, são esses pontos aí que você precisa prestar atenção. Agora, uma pergunta. A atividade física, ela ajuda na nossa saúde bucal ou não? Eu ser uma pessoa fisicamente ativa, isso de alguma maneira, sei lá, melhora a qualidade do meu osso, do dente, não sei, melhora a salivação, tem alguma relação com a atividade física regular e a saúde da boca? Márcio, tem sim. Eu vou usar uma palavra aqui que você usa muito e eu gosto muito da forma como você apresenta isso para o seu público. Você fala muito em equilíbrio, né? Uma vez você deu uma palestra para a nossa associação em que o exemplo da balança é perfeito, né? Quando você bota mais alimento e não gasta nada, sua balança pende para um lado e você engorda. Uhum. A partir do momento que você faz mais exercício, você vai manter aí o seu equilíbrio e não vai engordar. Aqui no consultório, pelo fato de eu ser ortodontista, eu tenho muitos pacientes que me procuram em função do bruxismo. Tá. E o bruxismo, em algumas situações, ele está relacionado a estresse. Então, a atividade física, ela reduz esse estresse. E aí, o bruxismo, ele traz uma série de consequências na boca. Ele pode fraturar dente, desgastar dente. Ele pode promover perda óssea, né? Porque com apertamento o osso não suporta e aí você tem a perda óssea. Então, a atividade física, ela normaliza, ela regulariza isso. Além disso, quem faz atividade física é uma pessoa que come bem, se alimenta bem, se preocupa, né? Normalmente ela se preocupa com um tipo de alimento. Então, essa variedade de alimentos é importante. Agora, tá? E uma coisa, Márcio, que eu acho que a gente pulou lá no início, quando a gente falou de escovação, uso de fio dental, uma coisa importante quando a gente pensa em escovar o dente, assim, eu vou escovar meu dente, né, as 3 vezes ao dia. Sempre fazer algum tipo de bochecho, uns 2 bochechos antes de iniciar a escovação. Para que esse bochecho? Para neutralizar o pH da boca. Então, sempre quando a gente se alimenta, por exemplo, vou escovar 20 a 30 minutos depois, o resto de alimento que ficou na boca, ele já está se tornando ácido. Então, eu preciso fazer uns 2 bochechos e aí sim eu inicio a escovação. Quando a gente, principalmente quando a gente ingere substâncias ácidas, sucos cítricos, né, todos esses produtos, e aí a gente já pega e já começa a escovar dente, tudo isso vai promovendo desgastes na superfície do dente. Então, fica aí esse alerta. Fazer uns 2 bochechos antes de escovar. essa seria a minha próxima pergunta, que é realmente esses alimentos que acabam causando algum desgaste no esmalte do dente. Então, a gente ouve muito falar água com limão, né? A pessoa está no jejum, aí você tem alguns estudos mostrando que isso pode não fazer tão bem para o seu dente. Você tem outros alimentos, como a cafeína, como o vinho, que falam que dá uma escurecida no dente. Tem algum tipo de alimento, enfim, mais ácido ou não, que a gente tem que consumir com um pouco mais de moderação? Márcio, eu acho que novamente a palavra equilíbrio, né? Eu acho que quando a gente passa a ter um equilíbrio, a ingerir numa quantidade satisfatória ou sem exageros, você tem uma saúde normal. E eu acho que se a pessoa ingere, né? Porque tem as pessoas que gostam muito de vinho, tem os que gostam muito de café, tem os que tomam o limão logo pela manhã. Eu acho que o importante é você fazer esse bochecho e neutralizar antes da escovação. Tá. E aí a gente entra nesse aspecto da estética, né? Hoje, se você pega décadas, 3, 4 décadas atrás e assiste um filme, assiste uma novela, você vai ver que a dentição ela não era tão perfeitinha como ela é hoje. Hoje existe uma busca
é muito grande para você ter, que nem eu brinquei no começo do programa aqui, com o piano bonitinho, né? Com o teclado em dia. E aí tem muito clareamento, tem muito desses procedimentos. O clareamento, uma das coisas que acontece assim que você faz é uma certa sensibilidade. Existe uma periodicidade para se fazer clareamento, o clareamento pode ser feito livremente, e eu queria que você falasse um pouco dessa questão da estética dos dentes. Vamos lá. Vamos começar pela parte estética, depois eu entro no clareamento. O fato de eu ser um ortodontista, né? Eu sou procurado por dois motivos aqui principais. É a função, a estética. A função, normalmente, quando o paciente tem algum tipo de dor, que não está conseguindo mastigar direito, alguns espaçamentos na boca que precisam ser fechados, alguma mordida cruzada, enfim, essa é a parte mais funcional. E a estética que as pessoas buscam aí é um alinhamento perfeito dos dentes, né? Eu diria aqui que o povo brasileiro é um dos que mais buscam essa estética, né? E é interessante o comentário dos pais que falam: poxa, na minha época não tinha nada disso. Mas a sua época não tinha rede social, né? Você não se Nós estamos expunha desse vivendo jeito. muita exposição, né? Muita exposição. Então, o número de pessoas com que você se relacionava no passado era muito menor do que você se relaciona hoje e que você é visto hoje, né? E todo mundo quer estar o melhor possível, né? Claro. Eu acho que isso aí é bem interessante. Mas então eu acho que é válido essa busca pela estética, é válida, claro que é. Hoje nós temos muitos recursos, né? Nós temos aí uma ortodontia extremamente evoluída, em que pode trazer bons resultados. Nós temos procedimentos restauradores também muito bons. Claro que estão existindo, como em tudo, está existindo um certo exagero, né, nessa busca, às vezes, pela estética, mas eu acho que é válido, sim. E a periodicidade desse clareamento? Como que... Vamos lá agora falar do clareamento. O clareamento, ele gera, sim, uma sensibilidade. Hoje nós temos pastas que ajudam muito nessa redução, tá? Inclusive, antes de iniciar o clareamento, a pessoa já está usando pastas para tirar a sensibilidade, para dar uma proteção ao dente, tá? Essa sensibilidade, ela varia muito de pessoa para pessoa, né? Então, uns são bem resistentes, você pode clarear por um pouco mais de tempo, e cada dente, né? Cada constituição dentária, ele responde de uma forma diferente. Por isso que é interessante você... Não dá para ser uma receita de bolo. Por isso que tem que ter um acompanhamento de um dentista, tá? E o clareamento, Márcio, nós temos esses produtos, né, que a gente consegue controlar a sensibilidade, e ele não deve ser repetido, porque o que acontece? Algumas pessoas que fazem o clareamento caseiro, eles querem algumas bisnagas, né, do gel, para cada 2 ou 3 meses estarem clareando seus dentes. Isso aí não é legal, não é uma conduta saudável, Uhum. tá? Até porque, junto com esse clareamento, pode gerar também retrações gengivais. Tá. E essa retração gengival vai expor dentina, e aí tem alguns prejuízos disso aí. E qual a frequência que as pessoas devem procurar um dentista? Cada 6 meses, a cada 1 ano? Isso é muito variável, Márcio. Eu trabalhei até agora aqui e eu estava pensando até na entrevista, né? E eu, assim, gente, tem pessoas que não dá para ficar 1 ano sem vir ao consultório. Tem que vir num tempo menor. Uhum. Então, isso aí quem vai determinar é o dentista. Quando a pessoa precisa de vir ao consultório num período menor do que 6 meses, eu já vejo que ela tem alguns problemas, algumas dificuldades na higienização. Tá. E aí eu encaminho para um especialista na área, que é o periodontista. Tá? Para os meus pacientes regulares, aqueles que fazem um tratamento ortodôntico, e eu observo que são pacientes que têm uma boa higienização, eles fazem o controle uma vez por ano. Essa seria, assim, eu acho que a pessoa que tem uma boa higienização, uma vez por ano, é uma boa frequência. Tá?
Se ele tem alguns deslizes, alguma barra de contenção, aquele ferrinho que a gente cola para manter os dentes retinhos, pode fazer a cada 6 meses. E você acha que a nossa dentição, ela, óbvio, hoje ela tem um cuidado infinitamente superior que no passado, Muito, mas muito. ela é preparada, por exemplo, para durar 80, 90 anos? Ou, inevitavelmente, ao final da vida, pessoas aí que vão ser centenárias, elas vão ter que ter algum tipo de suporte aí ou de substituição da dentição normal? Márcio, com o surgimento do Invisalign, né? O Invisalign ele já está há 20 anos aí no mercado, eu trabalho com ele há 12, e o que eu venho observando? A gente está sendo procurado por pessoas com muito mais idade. Uhum. Então, um processo muito interessante. Então, hoje nós temos aqui pacientes no consultório com 75 anos querendo retificar seus dentes. E aí, quando a gente vai ver a dentição dessa pessoa, né? Porque para você fazer uma movimentação dentária, você tem que estar com os dentes saudáveis, com bom suporte ósseo. E aí e eu vejo que eles estão muito bem, muito bem. Uhum. Então, eu acho que se você tem os cuidados, se você faz essas consultas regulares, eu acho que a gente vai aos 100 anos com muita facilidade. Você falou Vai bem, do, vai do, bem. do Invisalign. O que é o Invisalign? Mas o Invisalign, durante muito tempo a gente usou uma aparelhagem colada nos dentes, né? Aqueles brackets colados nos dentes para fazer os tratamentos. Uhum. Hoje nós temos um sistema chamado um sistema com alinhadores, o mais famoso no caso é o Invisalign, que você faz o alinhamento dos dentes e alguns outros movimentos com aparelho removível, que são algumas plaquinhas transparentes. O que eu estou vendo é um certo exagero, né? Porque ele está sendo recomendado para todo tipo de maloclusão. E isso não está correto. Né? É você querer tratar todo mundo da mesma maneira. Isso não é correto. E deixa eu te perguntar, eu sempre tive preferência por alguns alimentos assim que todo mundo falou, pô, isso não vai fazer bem para os seus dentes. E aí eu quero te perguntar de alguns alimentos que acho que podem colocar a sua saúde bucal um pouco mais em risco. Pipoca, por ter muito, né, aqueles milhos que não estouram. É verdade que isso pode gerar algum tipo de trinca, lesãozinha? Bala, bala eu já até imagino a resposta. Mas bala, pipoca, alimentos mais duros, assim, eles têm algum cuidado especial? Márcio, olha só, a pipoca, se você pega um milho e você vai triturar esse milho, você pode fraturar um dente, Tá. né? Dependendo da forma como você... Se esse milho ele não estourou e você aperta, isso pode gerar fratura sim. Tá. Né? Nós temos um amortecedor ao redor das nossas raízes e quando ela sofre um trauma ou um apertamento maior, ele fica dolorido. Né? Ele fica um pouquinho inchado e gera um pouquinho de dor. Né? Então, você pode também gerar esse tipo de sensibilidade. E aí pode ser o caroço da Dolorosa. pipoca, pode ser o caroço da goiaba. Você Caroço da pegou azeitona, morder gelo, tudo que você vai... tem gente que abre garrafa, então não dá para abusar, né? Exato. Eu acho que a gente precisa ter cuidados mínimos aí. Mas a pipoca não está contraindicada, não. Tá bom. Tá? A bala sim, né? De novo eu volto para aquela tua palavra mágica, equilíbrio. Eu acho que se a gente ingere uma quantidade ok e tem os cuidados pós-ingestão, eu acho que ela não vai fazer mal nenhum, não. E é verdade Tá? que depois dos 40 é mais difícil a gente ter cárie? Mas o que acontece é que o nível de calcificação ela já está maior. Né? Mas não é impossível, não. Tá? Mas os jovens são mais propensos, né? Isso depende muito da constituição também. E muito do quanto você expõe o seu dente aos estímulos negativos, né? O estímulo de ácidos. Né?
O ácido é sempre o problema. E você sabe que agora, eventualmente, chegam pessoas até mim e que falam muito da questão das bactérias. Hoje, os probióticos, eles estão muito na moda. E algumas pessoas falam, se você tiver uma boa suplementação de bactérias boas, né, de alimentos probióticos, você até acaba evitando uma incidência muito alta de cárie. Isso tem algum sentido ou ainda é muito Márcio, empírico? essa eu não vou saber te responder. É. Essa aí eu vou ter que perguntar aos universitários, aos Você meus sabe que colegas. essa veio até mim, e aí pesquisando bastante, hoje a gente e conversando com os especialistas, principalmente de nutrição, em relação a esses alimentos probióticos, ainda é tudo muito novo, né? Então também acho que a gente tomar cuidado com essas novidades e sair fazendo qualquer coisa não se informar, procurar um bom dentista, uma pessoa que vai acompanhar, é o mais indicado, né? Márcio, o que a gente percebe aqui no consultório, cada indivíduo é um indivíduo. As respostas são as mais diferentes possíveis. Quando você citou ali, Marco, é verdade que o vinho ele mancha o dente? Em algumas pessoas, dependendo da constituição desse esmalte, né, se existe algum tipo de fratura, se existe algum tipo de deficiência na formação mesmo, né, você tem manchamentos sim. E tem outras pessoas que não tem, tem problema nenhum. Então você veja que isso aí é de indivíduo para indivíduo, né? Exato. O que eu acho que é importante é ele ter uma pessoa de confiança, um dentista de confiança, onde ele troque, né, essas informações. Muito bom. 3 dicas para levar para casa. Nossos ouvintes nos acompanharam e eu queria que você deixasse 3 dicas de que as pessoas podem fazer ali no dia a dia e que vão acabar tendo um bom resultado na saúde bucal. Márcio, nada substitui escova e fio dental. Nada substitui. O meu medo, quando a gente recomenda enxaguatório bucal, principalmente para os adolescentes, é que eles queiram substituir escova e fio dental pelo enxaguatório, que dá um gostinho bom e eles acham que está ok. Então, isso é insubstituível, escova e fio dental. As pessoas que tiverem dificuldade de coordenação, né, coordenação motora comprometida, elas devem procurar escovas elétricas. Tá? São bons auxiliares e facilitam muito. Hoje tem escovas super modernas que elas, inclusive, sinalizam o tempo que você vai ficar em cada quadrante. Que legal. Né? Com uma frequência de vibração muito grande. Né? Tem escovas dessas com 30 mil giros, 50 mil. Então, elas substituem bem. Então, para as pessoas com problemas de coordenação, podem substituir a escova normal pela escova elétrica. Ok? Então, acho que essa seria uma primeira dica. Ótimo. Né? Manter a boca saudável e dessa maneira que eu falei. Posso entrar na segunda? Claro. Eu acho, Márcio, que a segunda, a gente precisa aprender a saborear os alimentos. Né? A pessoa que chega com muita fome e ela vai comer mais do que ela necessita, não vai sentir o sabor do alimento e não vai ter o mesmo aproveitamento daquele que ela mastiga com calma. Essa mastigação com calma, ela vai mandar estímulos para o estômago, que vai liberar o suco gástrico, vai mandar estímulos para o cérebro, que vai dar aquela sensação de saciabilidade, poderia falar assim? Pode. Ele vai ficar saciado. Saciedade. Né? Então, ele vai comer menos. Então, acho que essa aí seria a minha segunda dica. Essa mastigação ser com calma, bem feita, tá? Para fazer um bolo alimentar e você ter o melhor aproveitamento dos alimentos. Terceira dica? Terceira dica. As pessoas que estiverem tomando algum medicamento, né, que reduzam a salivação, né, existem substâncias, existem medicamentos que vão estimular a salivação, eles têm ação antisséptica. Então,
procurem esses medicamentos. Porque o que acontece? A pessoa, às vezes, diminui a salivação, ela fica com mau hálito, né? E aí gera uma série de problemas. Série de problemas no trabalho, em casa. Então, eu acho que elas poderiam procurar esse auxílio. E aí, dentro ainda, eu puxei esse assunto da halitose, a terceira dica também, escovar a língua. Ainda está dentro da terceira dica. E procurar sempre, né, um acompanhamento periódico de um dentista, porque realmente cuidar da saúde da boca vai interferir a nossa saúde de uma maneira geral e é fundamental que um profissional faça esse acompanhamento. Márcio, eu não sei se está aberto para a quarta dica. Claro, sempre. Porque a gente está vivendo um mundo em que o estresse ele está muito grande, né? A gente vive estressado. O trânsito, ou a forma como a gente se apresenta, ou exigência, a cobrança em trabalho, nos relacionamentos, enfim. O estresse ele está trazendo uma série de prejuízos, inclusive na boca. Né? A gente está vendo isso na pandemia, então foi assim visível, né? O que o estresse fez assim com os apertamentos. O apertamento ele traz uma série de prejuízos. Então, controle do estresse. E aí entra aquilo que você falou. Acho que a atividade esportiva ajuda. Ela é um grande remédio, ajuda muito. Bom, Marco, eu só tenho a agradecer suas dicas. Fazia tempo que eu queria trazer esse assunto aqui no Bem-Estar em Movimento. Não poderia ter sido um papo mais elucidativo para os nossos ouvintes. Super obrigado pela sua participação. Eu te agradeço e te parabenizo pelo trabalho que você está fazendo, tá? Grande abraço, Márcio. Obrigadão. O Bem-Estar em Movimento de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou desse bate-papo, compartilhe com seus amigos, baixe agora mesmo e ouça o podcast que está disponível em todas as plataformas de áudio e, claro, no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri, do Bruno Teixeira, a edição do Rafael Furugem e os trabalhos técnicos da Priscila Gubiotti. Bom final de semana a todos e grande abraço. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.